eu aprendi a técnica da crepagem, eu entendi que ela poderia ser uma luz no fim do túnel, porque eu já tinha desistido, eu já estava trabalhando para outras pessoas. E quando eu percebi que ela podia ser uma luz no fim do túnel, de, às vezes me dá a segurança que eu precisava para continuar o meu ateliê. Testei na minha irmã, testei na minha mãe. Na minha irmã, coitada, eu cheguei até a desmaiar ela, fazendo a modelagem, a técnica da crepagem no braço. Eu fui testando, fui testando. A primeira vez que eu fiz na cliente, que ainda não estava estruturado, eu estava fazendo bem fielmente a técnica da crepagem, a fita ficou soltando, e aí eu ainda estava naquele nervoso, sabe? Meu Deus, o que, que eu falo para cliente, né? Porque eu tô aqui pagando de desconstruída, fazendo uma técnica diferente. Ela já tinha ficado muito encantada com a técnica, e aí tá soltando a fita e tal. Só que eu quero contar para você, aí veio a segunda vez, uma história bem bacana. Quando eu percebi que ela funcionava, porque vamos ser sinceros, a gente pratica as coisas, eu vejo isso até nas minhas alunas. Entra aqui, né? Entra, tá do lado de cá, começa a aprender. Aí ela fica, meu Deus, sabe? Faz um mapeamento do corpo, será que isso vai dar certo? Será que está certo? E aí ela com medo vai lá e aumenta umas costureiras. Quem é minha aluna aqui já fez isso? Eu sei que tem umas alunas aqui que já fez isso, viu? Aumenta lá a margem de costura, fica largo. E aí eu sempre falo, testa fielmente. Você está aprendendo uma técnica nova, então dê uma chance de aprender exatamente como ela é. Mas eu sei como é que era. A gente nunca se sente segura e a gente fica, será que isso vai dar certo? Afinal, né? Tô fazendo uma modelagem com fita crepe. Será que isso vai dar certo? E aí eu lembro dessa primeira vez que eu fiz uma primeira vez fazendo a técnica da crepagem. E aí eu fui melhorando e testando minha irmã, na minha mãe, tudo quanto é que era possível de gente para testar antes de ir para as clientes. Quando eu decidi para cliente testando a técnica da crepagem, eu vi que precisava de alguns ajustes. Quando eu sentei e falei assim, ok, eu acho que agora deu. Fui fazer na cliente, numa outra cliente. E eu lembro que era uma cliente que era até plus size. Ela tinha mais curvas, né? Então eu fiquei, bom, a pressão é grande, né? E eu ainda estava muito traumatizada das provas que eu fazia lá com a modelagem plana. E aí eu estava ali, né? Chegou um momento de enfrentar um desafio de, bom, eu fiz, eu testei, eu errei, eu acertei, eu bati cabeça, bora testar na cliente. Vamos lá. Eu ainda estava com muito resquício de traumas passados, de provas que davam muito ajuste, constrangimento, sabe? De não saber o que fazer, de me sentir extremamente desconfortável, sabe? E aí vinha ali, né? Mão suando frio e eu fazendo a técnica. E eu fazendo lá o mapeamento do corpo bonitinho. Depois que eu desenvolvi o body, também super deu certo. Fui lá, passando ali, toda a fita e conversando com a cliente. E eu, desde o começo, eu tinha um receio da cliente ter um receio com isso. Mas desde o começo eu só tive resposta positiva. Então isso foi me dando mais segurança. E sabe o que, que eu percebi já na primeira hora? Que eu vi assim, bom, já passei do teste da modelagem da técnica tá funcionando, né? De não tá descolando, tá, eu tô fazendo o mapeamento do corpo da cliente. Quando eu tava ali com aquele mapeamento, eu me senti tão mais segura de desenvolver aquele modelo, vendo o corpo, vendo ali aonde eu iria colocar recortes, aonde iniciava a circunferência dos seios dela, aonde terminava, aonde finalizava, onde que era para os lados, porque cada corpo é único, gente, e a gente vai descobrindo. E às vezes a gente vem assim, ó, olha o tanto que isso vai quebrando muito. Eu vejo, na modelagem plana a gente faz muitas coisas retas, né? Muitas linhas retas. E aí quando você às vezes vem aqui, e faz um recorte princesa, que é aquele recorte princesa na modelagem sem ajustes, que é o mapeamento, ela sai toda assim, ó, uma curva assim, você fica, isso aqui tá errado. Mas é tão legal de ver o tanto que funciona, porque é muito, sabe, a roupa tá saindo da onde ela vai vestir.
E como que isso me libertou criativamente? Quando eu chego ali no mapeamento, dessa primeira vez, eu já senti a diferença na minha segurança. Eu falo muito de segurança em desenvolver modelos porque para mim isso pesou muito. Eu passei muito tempo acreditando que não era para mim, acreditando que, né, eu que era burra, né? Não estou conseguindo fazer nada que tão me passei ali anos estudando essa tal da modelagem plana, eu devo ser muito burra para não estar conseguindo fazer isso. Eu pensava isso de mim. E aí eu senti uma segurança de saber, e isso, sabe quando você se liberta? E aí eu comecei a falar para cliente, olha, eu vou fazer isso aqui, o recorte, sabe aquele recorte princesa que a gente muitas vezes fica na dúvida de onde começa? Quando você tá vendo o corpo da cliente, você consegue ver ali, ai, aonde que eu vou começar? Aonde que eu vou terminar? E isso me libertou tanto que eu ia falando para cliente vou fazer isso e vou fazendo isso, muito só porque eu estava feliz, sabe? Naquele momento, aquela primeira vez que estava dando certo, que foi a primeira vez que eu fiz a modelagem sem ajustes numa cliente, que antes eu estava testando fazer a técnica da crepagem. E aí, a primeira vez que eu fiz a modelagem sem ajuste numa cliente, eu vi essa segurança, eu estava muito feliz. E aí eu ficava falando, e era outra coisa que eu não deixo de fazer hoje em dia. Toda cliente ama, eu fico, tô ali, ó, fazendo um mapeamento do corpo e eu tô explicando para ela todos os efeitos de cada recorte que eu tô colocando ali. Eu desenho o decote, eu falo para ela, olha no espelho, namora aí. O que que você acha? Você acha que o decote está mais alto, está mais baixo? Ela participa daquilo e eu consigo dar a minha opinião com mais segurança, do tipo, se eu pergunto para ela, você acha, o que que você tá achando? Você tá achando que o decote tá alto, tá baixo? E ela fica na dúvida, eu já sei que, bom, eu tô vendo o corpo dela. Eu consigo, sabe, dar o respaldo com autoridade de falar para ela o que que fica melhor.